Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer aí o convite, né, do professor Salomão, por ter a oportunidade aí de apresentar alguns casos que eu venho realizando ao longo aí da minha carreira, da minha formação de implantodontista. Então, meu nome é Matheus Varmelin, né. Eu gostaria de comentar um pouquinho com vocês sobre um pouco da minha evolução, da minha trajetória da especialidade em implantodontia, né, onde eu utilizava os procedimentos convencionais, né, os famosos enxertos ósseos, utilizava 6 implantes para reabilitação. Então aqui eu tenho dos meus casos, né, onde eu não tinha ainda aquela visão de ancoragem óssea, a visão da Down 4, né. Então eu gostaria de trazer inicialmente nessa primeira parte da aula basicamente sobre a comparação, essa transição que eu tive dos protocolos convencionais ali para as técnicas de Allen 4, né, até chegar nos casos mais avançados ali, ainda antes ao implante zigomático. Então hoje eu já faço implante zigomático também, porém ao decorrer da aula ali eu vou mostrar que acabei fazendo o curso com o professor Salomão, né, onde foi um divisor de águas. Eu consegui ter um outro ponto de vista em relação às reabilitações totais, né? Então aqui eu mostro como eu reabilitava meus casos, então com 6 implantes, né? Implantes posteriores curtos em região, vamos dizer, pobre de maxila. Ainda não tinha preocupação em buscar o travamento nesses casos, então a gente acabava fechando e fazendo a reintervenção no segundo momento, tá? Então é evidente que em alguns casos a gente poderia ter certas complicações, né, ao longo da vida do implante, né, em casos onde você possuía algumas perdas de implantes, salserizações, né, inflamações em alguns casos. E aí isso, querendo ou não, foi me incomodando de certa forma, né, e é onde eu comecei a buscar técnicas diferentes. Então é muito comum você pegar esses casos, né, onde o implante ele estava apenas em osso alveolar, na maioria das vezes, e até mesmo antes da intervenção e da reintervenção ali, confecção das próteses definitivas, você já tinha algumas condições que não eram viáveis, né? Provavelmente, a maioria das vezes, pelo trauma causado pela prótese total. E aí a gente acaba tendo algumas complicações, né, nesses tipos em alguns casos, nesse tipo de reabilitação, tá? Então aqui mostrando também algumas imagens evidenciando, né, toda essa perda óssea, né, a desadaptação da barra, né, implantes curtos em região pobre de maxila. Então isso, querendo ou não, com o tempo ele pode trazer essas complicações. Então, tudo isso que foi ocorrendo foi me levando a procurar outras técnicas, né? Técnicas que eu conseguisse reabilitar meus pacientes de uma forma mais tranquila, trazendo a carga imediata, né? E era muito frequente a gente se deparar com esses casos aqui, ó, né? Onde o paciente apresentava essa condição, já também com perdas de implantes, perdas ósseas, né? Infecções, inflamações. E aí começou a aparecer esses casos pra gente começar a resolvê-los, né? E aqui é um caso que eu fiz recentemente, né? Que foi um retrabalho que a gente acabou fazendo, e que na tomografia a gente acaba observando o posicionamento inadequado do implante, né? A posição em relação à anatomia óssea, então não aproveitando toda a parte toda a parte óssea, toda a parte de ancoragem que a gente poderia ter, né, através das técnicas, através da técnica da Allen 4. Então é muito comum o paciente vir com essas próteses com flanco, né? Então a parte inferior também prejudicada, próteses com flanco, onde essas próteses trazem para o paciente um mau cheiro, um desconforto. Então essa paciente em específico buscou a gente por essa condição, né, por não conseguir higienizar. Então com as técnicas de Allen 4, reabilitação total, a gente consegue reabilitar esses pacientes de uma forma mais satisfatória. Aqui a gente consegue observar, após a remoção da prótese, né, como fica a questão tecidual em volta desses implantes e componentes.
né? Então, uma condição é onde apresenta uma infecção, uma inflamação, né? O paciente relata o desconforto, assim como o professor anteriormente comentou, desconforto na higienização, né? Então, o paciente sempre com aquela sensação de que tem alguma coisa incomodando, né? O alimento que ele não consegue remover debaixo da prótese. E aí a gente acaba reintervindo nesses casos, né? Para tentar solucionar esses problemas da melhor forma possível. Então, aqui a gente acaba tendo que remover esses implantes, realizar uma boa osteotomia, né? Remover praticamente todo esse osso alveolar, para que aí sim a gente consiga ter uma reabilitação mais adequada desse paciente, né? Então, tendo em conta os cuidados com os princípios ali de deixar o espaço para a prótese, né? Então, aqui utilizando os guias para fazer essa regularização do rebordo da maneira mais adequada, para que a gente consiga devolver, né, o sorriso ali, a saúde para o paciente. Então, eu gostaria de comentar um pouco da minha evolução pessoal em relação às técnicas de reabilitação total. Então, eu já comentei que eu utilizava os 6 implantes, né? Muitas vezes nessas regiões pobres de osso a gente acabava colocando um implante curto, tá? E aqui, quando eu comecei a fazer as técnicas de Allen-Ford, né? Então, onde a gente começa a angular os implantes, mas às vezes a gente não angula o suficiente, né? Então, eu tenho casos aqui e é muito comum acontecer, principalmente para os iniciantes, né? Você acabar instalando o ápice do implante no interior do seio maxilar e acabar não conseguindo a carga imediata nesses casos, né? Então, conforme foi passando o tempo, a gente vai se aperfeiçoando, né? Vai estudando, vai acompanhando os profissionais e aí acaba que os casos acabam melhorando, né? Os implantes acabam trazendo um pouco mais de torque, você consegue garantir a carga imediata para o paciente, né? Mas porém aqui ainda eu não tinha segurança de realizar os procedimentos de carga imediata, né? Então a gente acabava fechando esses implantes, deixando eles cicatrizar e fazendo a intervenção num segundo momento, né? E boa parte aí dos profissionais que eu acho que estão assistindo a gente aí já passou por essa fase, né? De ter que fazer a reabertura, né? E sabe como essas reaberturas elas demandam tempo, né, de tratamento, elas acabam gerando um desconforto do paciente após esse procedimento de reabertura, né, pela questão de manipulação dos tecidos moles. Então, acaba que a gente acaba tendo esses inconvenientes da técnica convencional, que foi mais um motivo onde eu acabei tomando o rumo das cirurgias utilizando a técnica Longfor, né? Então, ainda a gente tinha uma condição boa, uma questão boa de tecido, o cuidado com a manipulação, até mesmo na reabertura, para que a gente mantenha essa gengiva ceratinizada em torno dos componentes dos implantes, né, para uma melhor proteção. Mas ainda a gente tinha um alto tempo de tratamento e, como eu comentei, esse desconforto do paciente, né? Então, em alguns casos, a gente poderia, às vezes, não colocar o implante no posicionamento correto, depois traz dificuldade para a instalação dos componentes e reabilitação, né? Diferentemente de quando a gente faz isso no transcirúrgico, que a gente consegue ainda manipular a profundidade do implante, o posicionamento do implante, tá? E aí consegue um resultado mais favorável. Tá? Então, era muito comum a gente ter que fazer eu fazia muito essas reaberturas e eu cheguei a um ponto que eu estava cansado de ver o paciente sofrer, do tempo que a gente gastava, e sem falar também nos ajustes, né? Então, o paciente chegava com as próteses, alguns cuidavam, outros não, mas eles chegavam com material de reembasamento, às vezes, pela metade, com bastante odor. Eles poderiam também machucar aquele tecido, então era muito comum a gente observar os casos onde a gente fazia a reabertura e utilizava uma prótese total. Era muito comum a gente observar a recessão em torno dos implantes, né? Então, às vezes, ali na pressa do dia a dia, acabava não desgastando, não aliviando a prótese, ela ficava pegando. Alguns pacientes reclamavam, outros não. E aí acabava gerando prejuízos para a gente, questão tecidual, questão estética e funcional também, né? Então, eu fiz muito desses procedimentos de reabertura, mas aí eu decidi, né, que eu teria que procurar algo diferente. Foi onde eu comecei a entrar em contato com propriamente a técnica, a Longfor, né, onde eu comecei a realizar uns casos onde você tinha uma condição óssea suficiente para fazer a instalação do implante,
né? E aí a gente consegue um bom travamento desses implantes e, querendo ou não, também uma saúde periimplantar considerável para esses casos, né? Então foi uma mudança do ponto positivo, né, em relação a esse tipo de tratamento, porque você tem mais facilidade ao alcançar as cargas imediatas, tem uma melhor manipulação dos tecidos, o paciente sai mais satisfeito, né? Então diminui muito o número de complicações. E aí a gente foi aperfeiçoando cada vez mais, casos mais complexos, né, onde a gente acaba tendo a pneumatização anterior do seio maxilar. Então, utilizando o implante angulado, a gente consegue fugir das regiões dos procedimentos de enxerto ósseo, né, que muitos pacientes têm esse receio. E aí a gente começou a aprimorar cada vez mais os casos, tá? Então, questão de regularização óssea, estabilidade tecidual em volta dos implantes. E estabilizando essa questão da técnica long for, né? Então, ainda aparecia casos mais complexos, né? Que esses casos onde eu ainda teria que lançar mão dos enxertos ósseos, né? Toda aquela questão que eu já comentei do tempo, do desconforto, né? Principalmente desse tipo de procedimento. Então, tendo em vista essas comorbidades que podem ocorrer em pacientes, nesse tipo de pacientes, a gente acabou buscando, eu e meu colega, o Anderson, o curso do professor Salomão, para aperfeiçoar mais a técnica. Então, eu já acompanhava o professor nas redes sociais, né, e eu via que ele utilizava os implantes mais angulados, em casos onde você tinha, principalmente região posterior, região de premolar, uma atrofia do rebordo. E aí a gente precisava ainda desse feeling, né, para a reabilitação desses casos. Então a gente foi buscar o curso do professor Salomão, em Joinville, né, onde a gente teve já o contato com as técnicas ali de approach palatino. Então, essa aqui é uma foto que eu tirei da aula, onde ele evidencia que o approach palatino e a exposição dessas roscas por palatina, ela já era estudada, né, por Matheson ali em 1999, e é onde a gente começou a utilizar mais essas técnicas a partir desse momento, né? Então a gente acabou realizando durante o curso ali os hands-ons. Então outra coisa que eu não fazia nos meus casos era a fixação do palato, né, para melhor visualização da região palatina, né? A própria osteotomia, né, a gente acaba às vezes deixando a desejar, então a gente acabou aprendendo no curso também. A instalação, uma coisa que mudou, né, muito como eu fazia os meus procedimentos, era a instalação dos 2 implantes anteriores. Então era muito comum eu realizar a perfuração de todos os implantes para depois a colocação dos implantes, né, primeiro a perfuração, depois a colocação de todos os implantes. Porém, a gente tem que ter noção, né, de casos mais limítrofes, aonde se você colocar os implantes posteriores, pode, muitas vezes, não sobrar o espaço para o implante anterior. Então a gente começou a utilizar os implantes, colocar os implantes na região anterior, né, para depois fazer a perfuração dos implantes posteriores. Também fazer a localização do seio maxilar, né, da parede anterior ali do seio maxilar. Então aqui mostrando em hands-on, né, como a gente pode fazer esse acesso, né, essa delimitação do seio maxilar, para que automaticamente a gente consiga, né, angular o implante na forma correta. Então até aqui foi o primeiro dia de curso, né, então o professor acabou dando algumas dicas para a gente, acabou aproveitando um pouquinho da comida de Joinville, né, então aproveitamos, fizemos algumas amizades ali que a gente leva até hoje com a gente, né, a nossa turma. E aí o segundo dia foi aonde foi aquele divisor de águas que eu comentei, né? Onde a gente consegue reabilitar naqueles casos mais extremos, onde você tem essa atrofia na região posterior. Mesmo assim a gente consegue reabilitar o paciente com as técnicas convencionais também, né? Que nesse caso aqui é o approach palatino, tá? Com o implante um pouco mais inclinado, né? Então basicamente aqui foi um despertar onde eu comecei a olhar as tomografias de outra forma, né, onde eu comecei a fazer os meus planejamentos de outra forma. E aí a gente voltando para casa aí com toda a energia, meu colega nem tanto, né, mas com a cabeça a milhão, para começar a colocar tudo isso em prática, né? Então agora nessa segunda parte aqui eu já pretendo demonstrar alguns casos que eu acabei realizando exatamente após
o curso, então no dia seguinte eu já tinha alguns procedimentos, né? Então aqui eu tô com meu colega Flávio, onde a gente já tinha essa reabilitação, então não sei se foi coincidência, né? Mas exatamente um dia após o curso, começou a aparecer os casos de atrofia um pouco mais severa de maxila, e é onde eu já pude estar realizando esses casos, né? Então até enviei no grupo, né? Vamos dizer assim, como fosse uma conquista ali de a gente ter esse ponto de vista, enxergar os tratamentos e as reabilitações de uma forma diferente, né? Então esse aqui foi o primeiro caso que eu realizei após o curso, ainda com uma condição não tão extrema, né? Mas a gente já tem que lançar a mão aqui do approach palatino para a realização desses implantes. Então, região anterior, uma condição bem favorável, né? Conforme ele vai indo para a região posterior, a gente acaba tendo um osso um pouco mais limítrofe, mas que ainda não limita a técnica de implantes e reabilitação da técnica convencional, né? Para a instalação dos implantes. Tá? Então, uma coisa que a gente não cuidava antes também era a questão da regularização do rebordo. Tá? A regularização do rebordo eu acabava, em alguns casos, fazendo approach palatino, mas não tinha esse cuidado com a regularização do rebordo. Então, esse pelo fato de ser o primeiro caso, pegar um primeiro caso, assim, uma maxila mais atrésica, a gente ainda fica com um pouco de receio de abrir, né, descolar o palato. Então ainda acaba ficando um pouco mais limitado o procedimento, né? Mas ainda assim conseguindo a carga imediata, conseguindo o torque dos implantes, né? Então, como eu mencionei anteriormente, instalando os implantes anteriores para que a gente deixe espaço para os implantes posteriores, tá? Então, aqui feita a regularização, a gente vê que facilita muito mais a nossa visão em relação ao tecido ósseo. E aqui a gente mostra também a broca de perfil que a gente acaba utilizando. Então, pelo fato de a gente acabar angulando mais os implantes, a gente tem essa possibilidade de utilizar essa broca, né, no contraângulo, onde a gente instala a chave no interior do implante, né, e com o contraângulo em uma rotação ali de 600 a 800 RPMs, a gente consegue fazer toda a remoção para que depois a gente venha com o componente e ele não venha a comprimir, né, as corticais ósseas e trazendo complicações futuras. Então, aqui utilizando essa broca de perfil para realizar esse desgaste ósseo em torno dos implantes, né? Então, aqui aliviando. E aqui os primeiros implantes sendo instalados nessa região mais atrófica, né? Então, aqui a distribuição dos implantes, a questão biomecânica, a gente consegue com os implantes angulados, né? Principalmente com deficiência nessa região posterior, né? E aí a gente consegue, com a colocação de componentes angulados, compensar, né, toda essa angulação do implante. Então, aqui, desse mesmo caso, fazendo a instalação dos componentes angulados, né? E aí, como o professor comentou também, né, o professor Alexandre, eu também gosto de utilizar essa forma de fixar o tecido palatino que está em excesso. Então, pelo fato de você conseguir fazer uma osteotomia, pelo fato de você ter feito a osteotomia, como consequência vai sobrar esse tecido palatino. Então esse tecido palatino a gente acaba aproveitando para fixar ele junto aos implantes, e eu noto que isso dá muito mais estabilidade para os casos, o pós-operatório do paciente muito mais confortável, né? Sem falar na questão da manutenção aqui, proteção dos implantes, principalmente nesses casos de approach palatino, né? Então aqui a gente observa, né, a colocação dos 4 componentes, né, e é onde sobra todo esse tecido palatino no vestibular dos implantes, que vai conferir, né, uma ótima proteção, principalmente para esses casos mais limítrofes, né? Fazendo toda a parte de manipulação tecidual, então fixando bem esse tecido. Então aqui o cirurgião está com o jogo praticamente ganho, né? Já está com os implantes travados, já está com os componentes e os implantes bem protegidos pelo tecido, aí fica fácil para a gente fazer o fechamento ali, né? Então aqui mostrando mais algumas imagens. Então o posicionamento, por mais que o implante seja angulado, a gente consegue esse posicionamento adequado, né? Através dos componentes angulados, né? E aí o fechamento, né, e a condição do tecido para receber agora uma prótese fixa, né? Então, caso que a gente não reabilitaria inicialmente com carga imediata, agora com essas técnicas a gente consegue realizar esse tipo de procedimento. Aqui uma imagem, um vídeo, né, mostrando basicamente a relação ali maxilomandibular. E aí a adaptação, né, numa prótese, e o tecido é bem acomodado na prótese do paciente.
Então aquele foi o primeiro caso. No mesmo dia a gente tinha esse outro caso que um pouco mais complicado na questão de espessura óssea, né, pneumatização do seio maxilar. Então, nesse mesmo dia a gente já pode ainda aperfeiçoar ainda mais a técnica, né? Colocamos os implantes anteriores. Para os implantes posteriores, a gente utilizou esses paralisadores de 30 e 17 graus para verificar, né, a questão da angulação dos implantes. Então, é natural que angulando esses implantes a gente acaba vestibularizando, encostando a superfície, né, a superfície na parede palatina. Então a gente acaba criando essas canaletas que é onde vai acomodar, né, a cervical, na verdade o corpo e a cervical do implante nessa região. Tá? Então a fresagem nessa região aqui acaba deixando essa canaleta que faz com que confira, né, uma osseointegração nessa parede aqui e também uma estabilidade para o implante do paciente. Então aqui os implantes já instalados, né? Também com uma boa distribuição anteroposterior, né? Então aqui eu já um pouco mais corajoso, vamos dizer assim, acabei já abrindo um pouco mais o retalho, descolando um pouco mais o palato, que me facilitou ainda mais a execução da técnica, né? E também a ancoragem, né, do ápice do implante anteriormente ao pilar canino, né? Que é onde a gente possuía a maior parte do osso nesse caso aqui. Ainda não saiu perfeito, né? Então a gente nota que o implante do lado direito, o ápice do implante do lado direito ainda fenestrou um pouquinho na vestibular, mas mesmo assim a gente conseguiu um torque, conseguiu uma ancoragem, né, no pilar canino, que nos conferiu também a possibilidade de fazer uma carga imediata, né, nesse caso, também um pouco mais complexo. Né? Então fazendo a instalação dos componentes. Então até então a gente não utilizava ainda os componentes de 45 graus, então hoje eu já tenho em estoque, então fica muito mais fácil, consegue angular muito mais os implantes e acabar utilizando esses implantes, esses componentes de 45 graus, acaba facilitando muito mais a reabilitação, né? Feita a instalação dos componentes, né? A gente cuida também com a questão de manipulação de tecido, né? Então ainda mais esses casos onde a gente vai ter esse approach palatino. E aí na sequência ainda na semana seguinte a gente ainda tinha casos, né, que se eu pegasse antes do curso a gente ia resolver com enxertos ósseos, né? Então a gente nota basicamente nessa região aqui, né, uma baixa estrutura óssea, né? Principalmente nessa região aqui entre o 40 e o 50, né, em corte 40 e 50, né? A gente nota que tem um osso fino aqui para a região um pouco mais anterior, ainda tá pior ainda, né? E aí a gente possui o osso nessa região anterior, tá? Então é onde a gente procura ancorar os implantes nesse tipo de caso, nessa região anterior ao pilar canino, tá? Então o lado esquerdo também do paciente apresentava uma baixa quantidade óssea, né, de espessura, então onde a gente acabava tendo que lançar a mão dessas técnicas também, né? Então na imagem inicial que a gente consegue ver aqui o pilar canino, região anterior de fossa nasal, né? E a região do pré-molar extremamente fina, né? Então aonde com essa técnica a gente vai acabar ancorando o ápice desse implante na região anterior, tá? Então a gente acaba colocando os implantes anteriores e posteriormente, né, realizando a perfuração para a ancoragem do implante nessa região, fazendo com que a cervical dele saia em região de pré-molar, né? Então aqui fazendo o acesso, né, mostrando aqui o descolamento do palato para evidenciar toda essa região, né, onde a gente vai fazer a abordagem do osso palatino para a ancoragem do implante na região anterior, né? A angulação que a gente utiliza para fazer esse tipo para fazer a instalação do implante, né? Então aqui essa imagem mostra o caminho que a gente deve percorrer, né, para conseguir essa ancoragem na região anterior, e aqui os implantes instalados, né? Então boa parte desse implante ele acaba ficando exposto por palatino, né? Claro que a gente tem que cuidar essa questão de esconder a cervical do implante logo abaixo da crista óssea vestibular, que é para que a gente tenha uma manutenção tecidual dessa vestibular um pouco melhor, né? Então os implantes bem angulados a gente consegue ter essa facilidade. Aqui é a mesma coisa, né? O mesmo erro do caso anterior, né? Onde a gente acabou vestibularizando um pouquinho mais o implante. Mesmo assim, ele conferiu um torque adequado, e aí eu preferi por manter esse implante, né? Mas hoje eu já consigo enxergar o que a gente consegue melhorar essa perfuração, né? Atingindo a ponta da broca um pouco mais palatinizada em relação em direção à fossa nasal, tá?
Então aqui uma imagem mostrando, né, também a distribuição desses implantes, né? A instalação dos componentes. Então o componente, a gente acaba, quanto mais o componente o implante mais angulado, a gente acaba utilizando os componentes com transmucoso maior, que isso acaba nos conferindo também um aumento dessa questão, dessa distância entre o implante anterior e o implante posterior, né, onde a gente consegue respeitar os princípios biomecânicos da técnica, né? Então aqui a gente observa, ó, então aqui ainda não tinha o componente 45 graus, né, mas o de 30 ele serviu muito bem para esse caso. Então, fazendo a instalação dos implantes, dos componentes, dos cicatrizadores, né? E aqui eu gosto também de relatar um pouco sobre a questão de manipulação de tecido, né? Então, eu gosto de utilizar o ponto cochoeiro horizontal, onde a gente deixa uma boa faixa um bom comprimento de tecido, mais ou menos relacionado à distância que a gente tem de transmucoso, né? Então aqui as imagens estão mostrando o ponto, né? O ponto inicial, a gente passa a agulha inicialmente na vestibular, né? Passa na palatina, volta pela palatina e aí volta de dentro para fora também na vestibular. Então isso aqui acaba que a gente consegue uma acomodação melhor do tecido e uma estabilidade, né? Uma estabilidade melhor nessa região principalmente nessa região mais crítica, que é aqui na mesial e vestibular do componente do nosso mini pilar, né? Então aqui fazendo o cochoeiro horizontal e aqui os pontos simples, né, para o fechamento completo do tecido. Então eu acabei utilizando essa técnica dos dois lados, né, fazendo esse cochoeiro horizontal também no outro lado para a estabilização do tecido, onde a gente consegue daí ver que com o movimento, né, com o movimento do lábio do paciente, né, a gente consegue, através dessa fixação desse ponto, a gente consegue a estabilização tecidual, né, e consequentemente diminui as chances de complicações. Então, aqui mostrando que foi feita uma captura para a prótese provisória, mostrando aqui a saída dos implantes. Então, mesmo em casos mais limítrofes, a gente consegue um bom posicionamento, uma boa saída dos componentes, né, em relação ao arco antagonista, né? Então aqui feita, né, a captura da prótese, a gente consegue ver a distribuição dos implantes, né? Questão de cantilever aqui, muito pouco cantilever, então uma grande chance de a gente ter sucesso desses casos aqui, né? Então aqui a prótese, né, mostrando a distribuição também desses implantes. A gente ia reabilitar essa paciente com enxertos, então ela, a faceira, que já no final da cirurgia já tinha acabado, então a faceira que a gente conseguiu fazer a carga imediata, que a gente não precisou fazer o enxerto, né, não ia ter todo aquele tempo para fazer a reabilitação. Então os pacientes agradecem muito, né, a gente utilizar esse tipo de técnica. No acompanhamento, essa paciente apresentou bastante, né, necrose nessa região, necrose tecidual, né, que foi um ponto que eu comecei a cuidar mais depois disso. Pode ser provavelmente, às vezes, a compressão da prótese, né? Ou até mesmo a questão de, no descolamento, você lacerar muito o tecido no descolamento e aí acabar ficando sem suprimento e essa parte do tecido pode acabar necrosando, né? Então, ali se torna uma área bem sangrante, né? Então, acabei acompanhando ela toda semana, né? Não fiz a remoção da prótese, então eu pedia para ela higienizar, né, com a clorexidina, pedia para ela tentar higienizar ao máximo com o fio dental e a escova, né? Então, aos poucos, o caso foi esse epitélio a necrose aqui foi saindo e o tecido embaixo foi se epitelizando e hoje a gente não tem mais nenhuma complicação desse caso, né? Aqui mostrando mais uma vez, né? Então a gente vê que esse tecido fica bem friável, né? Onde pode comprometer, em alguns casos pode comprometer até a saúde do implante, né? Então está em acompanhamento ainda, porém ainda não tivemos nenhuma complicação mais grave. E aí o último caso que eu trago e aí eu já um pouco mais experiente, aí eu consegui fazer melhores as fotos, né? Melhorar o posicionamento dos implantes, né? Também nesses casos que tem essa atrofia na região posterior, né? Então osso na região anterior. Então aqui a gente consegue observar, né, a condição óssea do paciente. Então aqui o acesso já um pouco melhor do que nos outros casos, né? Então aqui fica muito mais fácil da gente posicionar os implantes de uma forma mais adequada, né? Então aqui mostrando essa crista, né, onde a gente vai fazer a abordagem por palatina na região mais ou menos de pilar canino, tá? Os implantes, o torque dos implantes anteriores, né? Então instalando os implantes anteriores
e aí realizando a fresagem daí para os implantes posteriores. Então, nos casos anteriores que eu mostrei, eu acabava angulando pouco esse implante e o ápice acabava fenestrando na vestibular. Então, aqui eu já tive o cuidado maior de melhorar a angulação desse implante para que a gente consiga a ancoragem na fossa nasal, né? Abordando esse palato aqui na região de canino, né? Onde vai ficar toda essa parte do implante exposta por palatino. Né? Então, aqui as canaletas que eu já comentei, né? Então, acaba que você tenta encostar o máximo nessa parede vestibular, para que o implante tenha, na cervical do implante, a gente tenha esse suporte, né? E aqui fazendo a inserção do implante, tá? Então, aqui ele ainda não totalmente dentro do alvéolo, né? E a gente colocando ele aqui abaixo da crista óssea, para que a gente tenha essa proteção tecidual, essa estabilidade tecidual posteriormente. Né? Então aqui mostrando do lado esquerdo, né? Também a perfuração, tá? E aí também a instalação do implante. Então cuidando para manter ele sempre dentro da crista óssea, né? E aí a gente consegue também uma boa estabilidade, uma boa saída desses parafusos, né? O paciente também tem mais conforto também na prótese, né? Tanto na provisória quanto na definitiva. Então aqui, como eu já mostrei também alguns casos que a gente consegue fazer a manipulação, né? Nesse caso aqui foi feita uma cruz nessa região aqui para fazer a instalação dos componentes, né? O componente angulado, então a gente acaba passando o componente através do tecido e fixando ele no implante. A gente consegue ver aqui o respeito da cortical vestibular, né? E aí a distribuição e a manipulação do tecido, né? Então, com o tempo vai aperfeiçoando cada vez mais, né? E aí a gente acaba tendo, consequentemente, os resultados melhores, uma melhor estabilidade tecidual em volta dos componentes, né? Então, o que vai nos possibilitar também já a confecção da prótese definitiva, né? Então, aqui eu já estava mais confiante então, em realizar as próteses definitivas, então, utilizando o guia multifuncional, a gente já fez a captura e a moldagem dessa paciente, né? Ali checando a adaptação do guia, né? A captura com a resina, né? E também já feito o ajuste oclusal para que a gente consiga, né, otimizar ali a entrega da prótese do paciente. Faz a moldagem e envia para o laboratório para a confecção das próximas etapas, né? E aqui também, quando o paciente, quando a gente liberou o paciente, né? Então, o tecido bem estável, né? Sem sangramento, então o desconforto do paciente é muito menor. Então, é onde a gente consegue ter um sucesso nesses casos, né? E aí a gente começa a reabrir os casos, fazer o acompanhamento, né? E a gente começa a ver a qualidade dos tecidos, né? Às vezes uns pontinhos de inflamação, mas que uma boa orientação do paciente a gente consegue ir resolvendo. Então, pós-operatório bem recente, né? Onde a gente consegue já ver um bom caminho de cicatrização, né? Aqui um paciente já com pós-operatório um pouco mais avançado, a gente vê também essa faixa de queratina aqui que é muito importante, né? E também a satisfação, né, dos pacientes no final do tratamento ali por você conseguir, né, entregar ali o melhor que você tem para eles, né? E aí a satisfação deles ali para a gente hoje é o que praticamente é o que me move, né, na profissão, né? Então a gente vê os pacientes extremamente satisfeitos, né, com esse tipo de tratamento. E aí a gente vem aperfeiçoando cada vez mais, né? Então eu já utilizo os implantes zigomáticos para casos mais complexos, né? Então a gente ainda tem essa possibilidade que os próximos palestrantes aí falaram bastante, né, com bastante propriedade desses casos, né? E aí o finalzinho da aula aqui o meu agradecimento, né, pro professor Salomão aí, como me deu essa oportunidade aí, consegui montar essa aula rapidinho, né, pra gente fazer essa apresentação, né? E aí essa imagem aqui ela é bem, eu gosto muito de utilizar ela, né, porque ela traz uma mensagem bem importante aí pra gente que tá nessa correria do dia a dia, né? Então fica aí meu agradecimento ao professor Salomão. E também aqui o meu contato, minha rede social. Então já tenho feito alguma coisa também no YouTube, né? Alguns vídeos de planejamento, né? Planejamento virtual, planejamento digital. E aí o meu Instagram também, né? Então fica aí quem quiser. No Instagram eu acabo postando algumas dicas, né? Do dia a dia ali, das técnicas de reabilitação total. Então aí fica
Muito obrigado a todos, né, pelo evento, especialmente ao professor Salomão e aos professores. Tá? Muito obrigado. Então, eu só queria agora, para falar sobre o próximo palestrante, né, o professor Salomão Osteto, então, uma responsabilidade aí, falar antes, né, do grande mestre aí, onde ele vai falar sobre as possibilidades clínicas limítrofes, né, antes dos zigomáticos. Então, basicamente um pouco que eu comentei, só que com muito mais experiência, né. Então, o professor Salomão é especialista, mestre e doutor em implantodontia, né, e membro fundador do grupo GRAN. Então, passo a palavra para o professor Salomão. Olá, amigos, tudo bem aí, Matheus? Tudo bem, professor? Tudo bem aí, Matheus? Tô sem Finalizou áudio. já? Sem áudio. Tudo ótimo. Tudo Olha só certo? como é que são as coisas, né? Eu peguei o início da tua apresentação, obviamente depois nas gravações vou assistir ela na íntegra, né? Mas o Congresso Online nos possibilita justamente isso, né? Eu estava atendendo um paciente agora, Uhum. né? E eu fiz questão aqui na minha apresentação, inclusive vou manter a minha touquinha aqui, porque realmente o que caracteriza, eu acho que todos nós que estamos aqui, né, Matheus, é justamente o fato de nós sermos professores, né? Gostamos da ciência, mas antes de mais nada nós somos clínicos, né? E a sua palestra, quero te dar os parabéns, que foi uma palestra extremamente clínica, né? Baseado na tua experiência, no teu dia a dia. Então, todos nós aqui, nós somos dentistas que sentamos no mocho, né? Obviamente que a gente dá valor pro professor universitário, e mesmo pro professor que trabalha de forma integral dentro de uma faculdade, mas eu acredito que eu, particularmente, né, eu dou muito valor para esse grupo do GRAN, porque somos aqui essencialmente clínicos, né? Então, aquilo que a gente fala é aquilo que a gente executa. Então, quero te parabenizar a palestra aí.